E nós! Com mais uma edição da TV. Olha, você sabe, eu anunciei ontem que a entrevista que gravei com o criminalista Aurélio Belém seria exibida em duas partes. A primeira exibimos ontem, a segunda e última parte vamos exibir a partir de agora. E é nessa parte que questionado Aurélio Belém vai falar lá no final sobre Sérgio Moro, sobre Lava Jato. Doutor Aurélio Belém, o senhor já deve ter ouvido isso, que se ouve comumente: olha, bandido bom é bandido morto. Pergunta ao senhor como criminalista: bandido bom é bandido morto? Jamais, Gilmar. Essa é uma infeliz frase que vem, infelizmente, eu digo isso com muita tristeza e muita lamentação, que vem ultrapassando gerações e sendo repetida, me parece que às vezes, cada vez mais, o que me deixa mais aterrorizado ainda. Em primeiro lugar, quem é o bandido? Segundo lugar, quem no Brasil tem o direito de matar? Né? Nós não temos pena de morte, nós temos o crime de homicídio. Né? Quem vai dizer quem é o bandido e quem vai ser responsável pela morte desse bandido e a troco de quê e com base em que autorização nós podemos defender a morte de alguém, seja ele quem for. Nós não temos pena de morte, como já disse, nós não temos prisão perpétua, nós temos apenas a prisão privativa, a pena privativa de liberdade nos 3 regimes, já comentamos. Bandido bom, em primeiro lugar, já existe essa situação. O bandido precisa ser julgado conforme a lei e transitado em julgado conforme exige a Constituição. Né? É até uma contradição em termos quando a gente fala que o bandido bom é o bandido morto. Quem vai matar, será ele também bandido? Fica a pergunta. Quem vai receber a qualificação de bandido vai aceitar ser morto? Porque ninguém sabe o dia de amanhã. Enfim, é uma frase que deveria ser abolida. Né? Penso assim. Nós não vamos jamais evoluir enquanto sociedade civilizada se continuarmos com pensamentos como esse. Nós que acreditamos no Estado democrático de direito, nós que temos as instituições criadas para, né, combaterem o crime, enfim, isso não cabe ao cidadão e tampouco a qualquer pessoa pronunciar asneiras como essa. Enfim, eu acho que não merece maiores comentários. Doutor Aurélio Belém, uma outra coisa, se ouve muito. Olha, a lei ela é antiga, ela é antiquada, ela não acompanha a realidade nossa, permanente. O que é que deve ser mudado na lei penal? Gilmar, pergunta difícil do ponto de vista, porque muita coisa, ao meu ver, podia ser mudada. Né? Mas acho que o primeiro ponto, Gilmar, seria um novo Código Penal. De fato, a lei penal, a lei é antiga, é antiquada, sofreu reformas, óbvio, mas o nosso Código Penal é de 1940. Né? Então, veja o quanto a sociedade de 1940 e a sociedade de 2021, né? Quanta diferença, né, existe entre essas sociedades. Quantos fatos sociais passaram no decorrer desses 81 anos, né? E veja, nem se imaginava algo como a internet, por exemplo, quando o Código Penal foi formulado, aprovado. Claro que diversas alterações legislativas ocorreram no curso desse tempo, né? E isso é óbvio. Mas
virou um retalho. O Código Penal virou um retalho. E a característica maior de um código, que o diferencia de uma consolidação de uma lei, é a sua uniformidade de tratamento, né? É a maneira, vamos dizer, sistemática, orgânica, né? O que não acontece aqui no nosso atual Código Penal. Existem projetos de lei, né, que tramitam há muito tempo para alterar o Código Penal. Infelizmente, tramitam lentamente a passos de tartaruga, sem qualquer interesse político em sua aprovação, mas acho que essa seria a grande mudança, Gilmar. Era um novo Código Penal, né, antenado, que levasse em consideração a evolução social, a internet e tudo aquilo que a internet trouxe. Essa questão no trato do gênero, né, da diversidade, que precisa ser enfrentada por uma lei penal, né, e não ficar sujeita a ativismos judiciais. Eu acho que um código moderno, um código que traga as previsões legais adequadas e antenadas com a sociedade atual é urgente, é necessário e é o melhor caminho para que a gente possa enfrentar essa questão. Mas é preciso ter vontade política. É preciso ter vontade política para tanto, né? E acho que esse seria, Gilmar, talvez o primeiro passo. Uma discussão aberta com a sociedade para a construção desse código. Afinal de contas, nós vivemos num Estado democrático de direito. Exato. Doutor Aurélio Belli, muito se discute também uma mudança na legislação que pode limitar a atuação do Ministério Público. Inclusive, é uma reforma generalizada de promotores de justiça e procuradores. O senhor concorda que realmente estão querendo, pelo menos estão propondo, limitar a atuação do Ministério Público? Veja, Gilmar, assim como a advocacia é considerada indispensável pela Constituição, o Ministério Público foi considerado essencial pela Constituição. Essencial para a administração da justiça, tal qual indispensável é a advocacia para a administração da justiça. Eu acho que o Ministério Público tem um papel fundamental, né, no Estado democrático de direito. A Constituição reservou ao órgão do Ministério Público um papel essencial, né? A sociedade precisa do Ministério Público e ele tem, sim, cumprido seu papel. É claro que existem excessos e esses excessos precisam ser devidamente tratados. Eu não acho que nós precisamos limitar a atuação do Ministério Público. Talvez regular melhor a atuação do Ministério Público, dar o exemplo, né, com sanções em caso de transgressões. Eu lamento muito, por exemplo, a atuação do Ministério Público no caso da Lava Jato. Reconheço a Lava Jato como uma investigação fundamental, mas aqueles excessos, aquela promiscuidade, né, me parece meio que uma traição. Mas deve ser tratado casuisticamente. Eu acho que limitar a atuação do Ministério Público não é o caminho. Talvez regular melhor, tentar colocar a atuação do Ministério Público no âmbito de equivalência, de paridade de armas, para que não haja superpoderes, para que não haja uma superposição do Ministério Público, por exemplo, frente à defesa durante um processo. Mas, repito, o Ministério Público é, sim, essencial, cumpre o seu papel fundamental na construção de uma sociedade democrática, e é preciso que o Ministério Público, através dos seus membros, compreenda, né, a essencialidade de sua atuação. E é preciso que os políticos também compreendam e que possam, ao invés de limitar, melhor tratar essa questão, garantindo os direitos fundamentais esculpidos na Constituição. Se a regulamentação da atuação do Ministério Público estiver dentro da Constituição, eu não vejo maiores problemas.
O que não concordo é com a criação de superpoderes que venham a desequilibrar a balança no processo. Mas, repito, acho que o Ministério Público precisa, como todos, né? Como todos, a advocacia, o judiciário, precisa avançar, né? Mas não sou a favor de uma mordaça, de uma limitação do órgão ministerial, mas de um equilíbrio no exercício da função essencial. Isso, sim. Doutor Aurélio Belém, Lava Jato. Duas perguntas para a gente encerrar então a entrevista. Uma é a seguinte: juiz e promotor, juiz e procurador, no seu entendimento, devem atuar no processo em parceria? A outra, no caso da Lava Jato, várias mensagens foram hackeadas e tem sido, inclusive, fruto de suspeição, enfim. Nas duas questões, qual é o seu entendimento? Bom, Gilmar, sem sombra de dúvidas, o juiz jamais, em nenhuma hipótese, pode ser parceiro de um promotor, de um procurador, enfim, do Ministério Público. E também não pode ser parceiro da defesa, né? Eu falava há pouco sobre a necessidade de o Ministério Público, no seu papel essencial, que faço sempre questão de repetir, a necessidade de preservação, né, absoluta da paridade de armas no processo e da preservação da imparcialidade do juiz, né? O juiz ele não pode ser parceiro de quem quer que seja. Ele deve estar equidistante das partes. A minha distância, enquanto magistrado, para o Ministério Público deve ser a mesma distância em relação à defesa. Não pode ter privilégios ou preferências. Não pode haver promiscuidade no contato. Eu sou a favor, né, dos chamados despachos, né, que o advogado tem a oportunidade de ser recebido e atendido pelo juiz, que o promotor da mesma forma, mas isso não pode ser velado, isso não pode haver a parceria, não pode haver a orientação. O magistrado jamais deve dizer a qualquer das partes, né, como essa parte deve agir no processo. Então, o juiz não poderia jamais, numa conversa travada às escondidas, né, uma conversa promíscua, uma conversa de parceiros, dizer como o Ministério Público deve atuar no processo, ou seja, doutor, promotor, procurador, faça a petição dessa forma que eu vou deferir. Isso não é justiça, isso não é devido processo legal. Isso é uma farsa que viola direitos fundamentais e que não pode jamais ser permitida. Então, não pode, Gilmar, jamais haver parceria entre o juiz. O juiz deve ser imparcial, né? E as partes devem levar ao conhecimento do julgador as suas teses para que ele as enfrente, né, com a imparcialidade necessária, sem preferências de qualquer natureza. Esse é o primeiro ponto. No segundo ponto, Gilmar, é relativo às mensagens, né, que foram obtidas, e aí há uma discussão, foram obtidas por meio ilegal, enfim, elas não foram negadas. Esse é um primeiro ponto. Concordo que a Constituição reserva como direito fundamental a vedação do uso da prova ilícita, mas o próprio Supremo Tribunal Federal já disse que não há direitos absolutos, porque a Constituição ela traz vários direitos que, em determinadas situações e casos em concreto, vão colidir e que precisa haver uma solução desse conflito, né, no caso concreto. E aí, nesse caso, nós temos um evidente choque de direitos. Já é claro, e não poderia ser diferente, Gilmar, que uma prova ilícita possa ser usada quando ela é a prova necessária para demonstrar, por exemplo, a inocência de alguém.
E é nesse caso que verifico que se encaixa, né? Ela foi a única prova sem a qual era, ou seja, era uma conditio sine qua non. É a única prova sem a qual tudo isso, toda essa promiscuidade, todo esse horror processual não seria conhecido. Veja, é lamentável que isso tenha acontecido numa operação tão importante como foi a Lava Jato, que trouxe um novo panorama, né? Mas trouxe também lições que precisam ser aprendidas. Essa é uma. Juiz não pode ser parceiro. A outra, uma operação, por mais badalada e importante que seja, não pode ter regra própria. Né? Ela não pode ter um código próprio. O Código Penal, o Código de Processo Penal, vale para qualquer operação, seja ela importante e badalada, como seja uma operação corriqueira, um caso penal específico. Talvez sejam as lições que tenhamos que levar adiante para que possamos avançar, avançar na lida da matéria. Eu não quero ser julgado por um juiz imparcial e acho, ou por um juiz parcial, por um juiz parceiro da acusação. Acho que ninguém quer. Nem aqueles que defendem querem ser julgados por um juiz que orienta a acusação como ela deve fazer, para que ele possa julgar. Ou seja, se você fizer de tal forma, você ganha. Faça assim, que eu vou conceder. Isso não existe. Isso é simulacro, isso é fraude, isso não é justiça. Né? E aí as mensagens, infelizmente, cumpriram esse papel de descortinar, de trazer à luz essa situação nefasta, essa situação que merece todo o nosso reproche e desprezo, mas que não deve cair no esquecimento, pois deve permanecer como lição, né? Como lição para que isso nunca mais aconteça. É verdade que os homens são falhos, o ser humano é falho, né? Mas é preciso, mas o ser humano também tem a condição de aprender. Né? Nós precisamos estar sempre buscando a evolução. Não podemos levar um processo como um instrumento de imposição da nossa vontade, da nossa preferência político-partidária ou ideológica. Esse não é a função do processo. Eu acho que o processo cumpre um papel importantíssimo na preservação do Estado democrático de direito. E é preciso estar atento para a mudança da natureza do processo. Um processo que no passado significava perseguição, né? Hoje, um processo inquisitório, que menosprezava a defesa, que não dava voz ao cidadão, enfim, que ele por si só era instrumento de represália. Hoje, o processo tem uma outra característica a partir da Constituição. O processo hoje, ele é escudo, ele não é espada, ele é escudo. O processo, ele não serve ao Estado como instrumento de perseguição do cidadão acusado. Ao contrário, o processo hoje serve para o cidadão se proteger do autoritarismo estatal, né, do exercício abusivo do poder estatal, porque o processo traz garantias, o processo traz regras. É por isso que existe o devido processo legal, para que o Estado se balize nessas regras e possa cumprir o seu papel. Fugiu da regra, processo nulo, infelizmente, é a penalidade processual que vai garantir que o Estado possa andar na linha. Essa é a grande mudança na forma no viés, na forma de enxergar o processo penal brasileiro democrático. Agora, sim, para encerrar, agradecendo de coração por ter aceitado o meu convite. O juiz, ou melhor, o ex-juiz Sérgio Moro, ele foi durante muito tempo um símbolo do direito, mas tem sido muito questionado, inclusive com decisões do próprio Supremo Tribunal Federal. Na sua opinião, o doutor Sérgio Moro, ele, enquanto juiz, ele ajudou mais ou prejudicou mais o direito? Eu, particularmente, Gilmar, eu acho que o Sérgio Moro prejudicou muito mais do que ajudou. E eu vou explicar por quê. Simplesmente porque ele teve a chance
toda a chance de ajudar e preferiu agir de maneira ilegal, de maneira promíscua, de maneira horrenda, né? Então, ele teve toda a chance. Tinha apoio popular, tinha estrutura do judiciário, né? Para fazê-lo, tinha coragem, pelo menos demonstrou no início tê-la, mas preferiu não seguir o devido processo legal, e aí sim ele estaria ajudando. Com todos esses requisitos que acabei de falar, que ele tinha ao seu dispor, se seguisse o devido processo legal, aí sim ele teria ajudado. Mas ele preferiu, ao meu ver, sem qualquer necessidade, ele preferiu seguir os rumos de um processo penal de compadrio, de um processo penal comprometido, de um processo penal inconstitucional, né? De um processo penal autoritário, né? De um processo penal que deve ser abolido, né? Do Estado Democrático de Direito, porque com ele é incompatível. Então, por essa razão, por ele ter toda a condição estrutural e de oportunidade para fazer valer o direito dentro de uma operação, a maior operação da história do Brasil, como foi a Lava Jato, ele preferiu optar por um caminho escuso. Então, por essa razão, e dentro desse caminho que falo, várias abusividades, várias ilegalidades, né, foram cometidas. Ele usou uma lógica maquiavélica, né, maquiavélica de que os fins justificam os meios. Ele pensava no que ele queria alcançar e aí estaria disposto a tudo, inclusive combinar com a acusação a forma como fazer para chegar nesse fim. Então, por conta do seu maquiavelismo, do seu mau exemplo e da perda que ele causou de tanto tempo, de tanta ilegalidade, de tanta, inclusive, de investimento estatal, por todo esse prejuízo causado por ele, a operação foi anulada, né, e a culpa não é de outra pessoa, a culpa é do Sérgio Moro, porque a ele cabia decidir, não estou dizendo que ele é o único errado, né, mas ele cabia decidir, e ele optou por decisões, ao meu ver, inconstitucionais, e aí, como eu falava há pouco, quem opta por qualquer caminho, né, diverso do devido processo legal, tem como sanção processual a anulação dos seus atos. Um trabalho perdido, uma frustração da sociedade, né? Enfim, causou uma certa indignação por vários lados, né? Provocou ou atiçou, né? Melhor dizendo, incentivou, né? Essa idiotia dessa polarização política que também estava, né, a cercar a Lava Jato, e ele, né, acabou fomentando esse tipo de postura que vem causando tanto dano, Gilmar, tanto dano para essa sociedade, seja do ponto de vista político, e você bem sabe disso, seja do ponto de vista jurídico, nos processos, enfim, seja em qualquer situação, né? Nós precisamos avançar e ultrapassar essa polarização. Mas, sem querer, porque aqui era uma oportunidade, esse tema, a gente pode passar horas aqui discutindo, mas esse não é o objetivo. O objetivo, eu vou resumir em uma frase. O Moro poderia ter ajudado e preferiu atrapalhar. É simples assim. O senhor é um estudioso. Já disse por duas vezes que estava fazendo a última pergunta. Agora, para valer. Muito se falou que o doutor Sérgio Moro se mirou na Operação Mãos Limpas, lá da Itália. É esse o seu entendimento? De fato, ele diz isso, né? O Sérgio Moro
diz ter buscado inspiração, né, na Operação Manos Limpas. Há uma diferença que ele acho que sabe, mas que preferiu não aclarar, né? A operação lá não era conduzida por um juiz, como foi aqui, infelizmente, porque não cabe a juiz conduzir a operação, Gilmar. O juiz não combate. Combate ao crime, o juiz não combate, o juiz julga. Quem combate é o Ministério Público, que acusa, que investiga, junto com a polícia. E aí é um outro capítulo, se o Ministério Público deveria ou não investigar, é uma outra discussão. Eu, particularmente, acho que deveria haver limites, né, nessa questão, de modo a garantir, volto a dizer, o equilíbrio de atuação das partes no processo, defesa e acusação. Mas voltando, eu não acho, embora ele diga, eu não acho que ele seguiu a Operação Mãos Limpas. Há um distanciamento na forma como a coisa foi conduzida lá. Porque lá a Operação Mãos Limpas e o Sérgio Moro ou se equivocou ou quis se equivocar, quando lá se refere a magistrado, lá não está falando do juiz, como é no Brasil. Aqui no Brasil, magistrado é sinônimo de juiz, né? A própria lei traz isso. A lei da magistratura, por exemplo, que regula a atuação dos juízes. Lá, na Itália, magistrado não é juiz, magistrado é um funcionário público, é o delegado de polícia, era quem comandava as operações junto com o Ministério Público. Enfim, há uma gama de diferença entre as operações. Mas ele procurou, e aí, veja que todo projeto, Gilmar, você bem sabe disso, você até mais do que eu, todo projeto que se constrói, ele precisa de legitimação. Isso a história comprova. Então, todas as revoluções, as mudanças políticas precisam ter um filósofo por trás, uma legitimação, uma história, de modo a alcançar o imaginário popular. E talvez o Moro buscou na Operação Mãos Limpas essa história, esse espelhamento para alcançar esse imaginário popular, e foi bem sucedido no início, porque o Moro foi aplaudido por grande parte da população. Então, quando se faziam protestos nas ruas, nós víamos diversos cartazes, né? O herói, eu nunca me enganou, sabe, Gilmar, porque eu estou vacinado já, e eu gostaria que o povo brasileiro também assim estivesse, porque se a gente conhecesse um pouco mais a nossa história, a história do Brasil, né, a gente estaria assim vacinado para esse tipo de coisa, porque não existe super-herói, não existe salvador da pátria, e a nossa história mostra que nós somos enganados reiteradas e sucessivas vezes com esse discurso, que no final nunca deu certo. Então, quando alguém já lança essa história de salvador, né, e aí com um agravante, juiz salvador da pátria, né, enfim, mas é isso. Eu acho que ele se aproveitou, se assenhorou isso de maneira, claro, de maneira deliberada, né? Ele conheceu, ele leu, não duvido, até acredito, mas para construir esse imaginário de legitimação dessa operação, né? É isso. Meu caro, muito obrigado, hein, pela entrevista, pelos seus conhecimentos. Um abraço, muito obrigado, hein. Gilmar, eu que agradeço, fico sempre à disposição, é sempre uma satisfação conversar com você, um homem inteligente e que está sempre antenado. Foram feitas boas perguntas e, enfim, com satisfação que me despeço, permanecendo sempre à sua disposição, Gilmar. Grande abraço. Um abraço. Olha a todos, um abraço. Muito obrigado, de coração, viu? A gente volta amanhã. Exatamente com mais uma edição do programa da TV TVT. Um abraço e tchau.